Olá, amigos, tudo bem? Vamos ouvir uma história? Hoje nós vamos ouvir uma história muito especial, pois é a história de um amigo muito querido nosso. Já sabe que amigo é esse? Mais uma dica: ele é um amigo que a gente pode contar em todas as horas. Adivinhou? Então é isso mesmo. Esse amigo querido é Jesus. Hoje nós vamos ouvir a história dele, Jesus, nosso amigo, escrito pela Cláudia Schmidt. Vamos lá? Jesus viveu na Terra há mais de 2000 anos e deixou uma importante mensagem de paz, amor, perdão e amizade. Todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Jesus também é filho de Deus e podemos dizer que ele é como o irmão mais velho para nós, que veio nos orientar como que nós devemos nos comportar para sermos mais felizes. Ele não deixou nada escrito, mas a sua história, os seus ensinamentos, eles foram contados por seus seguidores, reunidos em livros, que são os evangelhos de Mateus, João, Marcos e Lucas. Os pais de Jesus eram José e Maria. José ele era carpinteiro e Maria ela cuidava do lar. Eles moravam em Nazaré. Só que Jesus nasceu em Belém, porque quando Maria já estava assim, no estágio mais avançado da gravidez, eles precisaram se deslocar até Belém para participar de um recenseamento, que é uma contagem de pessoas em um determinado local. Como José era o patriarca da família e ele tinha nascido em Belém, eles precisaram se deslocar até lá. Então Jesus acabou nascendo em Belém. Logo que Jesus nasceu, ele foi cuidado por Maria e José. Ele escolheu nascer num lugar assim simples, um estábulo, que era um lugar onde passavam os animais durante a noite, já nos ensinando uma lição de humildade e simplicidade. Perto de Belém tinha alguns pastores cuidando de ovelhas. Um espírito apareceu para eles anunciando o nascimento do menino Jesus, e os pastores então foram visitar e conhecer esse bebê. Jesus também recebeu a visita de uns magos que vieram do Oriente. Os magos eles não eram reis, sim estudiosos das ciências da época, e que sabiam que nasceria um mestre espiritual. Então foram visitá-lo e levaram a Jesus alguns presentes. Jesus cresceu em Nazaré. Ele era um menino muito educado, estudioso, obediente, sempre ajudava sua mãe nas tarefas do lar. Ele aprendeu a profissão do pai, que era carpinteiro, porque era o costume daquela época que os filhos aprendessem a profissão do pai. Quando Jesus tinha 12 anos, ele esteve no templo em Jerusalém e ele conversou com os sábios, demonstrando toda a sua inteligência e sabedoria. Jesus ele sabia ler e escrever, o que não era muito comum naquela época. Quando Jesus tinha mais ou menos uns 30 anos, ele começou a viajar pela Palestina, a pé ou de barco, divulgando seus ensinamentos. Como naquela época não tinha TV, jornal, internet, que nem a gente tem hoje, Jesus precisava ir até as pessoas para poder transmitir os seus ensinamentos. E ele trouxe muitos ensinamentos para nós, como que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que façam para nós. Amar e respeitar as pessoas, os animais, a natureza. Nos ensinou a perdoar, a confiar em Deus, nos ensinou a orar e tantas outras coisas. Jesus ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. Alguns estavam somente curiosos em conhecê-lo, outros esperavam ser curados e muitos desejavam ouvir e aprender com ele. O mestre teve muitos seguidores, seus discípulos, e também tinha 12 grandes amigos que ficaram conhecidos como apóstolos. Eles foram escolhidos por Jesus para auxiliar ele nessa missão. E eram pessoas simples do povo, assim como nós, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, mas que se esforçavam muito em cumprir a sua missão. E esses amigos eram André, Bartolomeu, Felipe, João, Judas, Mateus, Simão Zelote, Simão Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor e Tomé. Jesus ele ensinava conversando com as pessoas, respondendo e fazendo perguntas e contando parábolas que eram histórias que envolviam personagens e elementos daquela época, como os pescadores, peixes, trigo, semeadores, ovelhas, pastores. Ele usava essas parábolas porque facilitavam o entendimento dos ensinamentos e as pessoas conseguiam compreender melhor o que ele queria ensinar. E afinal, quem é que não gosta de uma história, né? Uma das parábolas que ele ensinou foi a conhecida como o malcredor, que nos ensina sobre o perdão, que nós devemos perdoar os outros como Deus sempre nos perdoa. E assim tiveram muitas outras parábolas, como a parábola do bom samaritano, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos talentos e tantas outras. Jesus também utilizava sermões para ensinar.
O mais famoso é o Sermão do Monte, que explica as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Nesse sermão, Jesus ensina que o perdão, a fé, a bondade, a paciência, a caridade e o amor são virtudes que trazem a felicidade. O mestre também curou muitos doentes, cegos, leprosos, paralíticos, usando apenas o olhar, através das palavras, impondo as mãos. Para ser curado por Jesus, era importante a gente desejar e realmente querer a melhora, a saúde e ter muita fé. Ele curava para ajudar as pessoas e para que elas compreendessem que a sua missão era muito especial: ensinar pelas palavras e pelo exemplo o amor e a caridade. Jesus também fazia profecias, acalmou tempestades, andou sobre o mar e realizou muitos feitos considerados extraordinários. Mas ele não fez milagres, porque milagres são acontecimentos que nós não conseguimos explicar e que muitas vezes vão contra as leis de Deus. O que Jesus fez foi manipular fluidos através do seu pensamento e vontade, e nos ensinou que um dia, quando nós chegarmos a ser que nem ele, nós também poderemos fazer as mesmas coisas. Jesus vivenciava no dia a dia todas as virtudes que ensinava. Suas atitudes eram sempre de paz e compreensão. Algumas pessoas, infelizmente, não compreenderam a mensagem do mestre e achavam que ele era uma ameaça para os governantes da época. Achavam que ele queria ser rei, não compreendiam que o reino de Jesus não era desse mundo. Por isso, Jesus foi perseguido, preso e condenado à morte. Ele foi crucificado, que é pregado na cruz, porque naquela época era assim que eram mortos os que eram considerados traidores do governo romano. Todas as pessoas são formadas de corpo e espírito. Também Jesus, quando ele esteve encarnado aqui na Terra. O que morreu lá na cruz foi apenas o corpo de Jesus. Assim, em espírito, Jesus ele continua vivo. E ele reapareceu aos apóstolos e amigos após a morte do seu corpo em vários momentos, lembrando seus ensinamentos e provando que a vida continua. E até hoje ele continua cuidando do nosso planeta. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. E é o nosso grande amigo que a gente pode contar em todas as horas. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. Até a próxima história. Tchau!